Você já quis se vingar de alguém, mas sentiu que se rebaixaria ao nível dessa pessoa? E se eu te dissesse que existe uma forma de se vingar, sem dizer uma única palavra? Uma vingança fria, silenciosa, elegante, uma resposta que não grita, mas que ecoa para sempre na consciência de quem te feriu. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, compreendeu como ninguém a profundidade do silêncio como arma. Neste vídeo, você vai entender como transformar dor em poder, humilhação em sabedoria e injustiça em combustível para o seu crescimento. Mas prepare-se. Essa é uma jornada filosófica que poucos têm coragem de seguir até o fim. A vingança silenciosa não é para fracos, é para aqueles que desejam se elevar acima do caos com sabedoria e estratégia. Está pronto para dominar essa arte? Se você busca mais do que apenas respostas, se você quer transformação, já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos juntos nessa jornada que vai mudar sua forma de enxergar o poder e a dor. A vingança silenciosa não começa com ódio, ela começa com compreensão. Compreensão do que foi tirado de você, do que foi feito com você, do que tentaram apagar em você. O grito da alma ferida não é o berro de quem quer revidar com força, mas o sussurro sombrio de quem sabe esperar. Schopenhauer entendia que o ser humano vive cercado de ilusões. A maior delas, a de que reagir violentamente é sinal de força. Para ele, o verdadeiro poder reside em dominar a si mesmo, não em subjugar o outro. Quando alguém nos humilha, nos trai, nos fere profundamente, nossa primeira reação é querer devolvê-la na mesma moeda. Mas o que isso gera? Mais dor, mais caos, mais desequilíbrio. A vingança ruidosa é o alimento do ego ferido, enquanto a vingança silenciosa é o nutriente da alma desperta. Schopenhauer falava do sofrimento como uma constante inevitável da vida, mas não como uma punição. Ele via o sofrimento como um campo de lapidação, onde os seres verdadeiramente fortes não se tornam brutais, mas sábios. Quando você é ferido, você tem diante de si dois caminhos: o da reação impulsiva, que alimenta o ciclo da violência, ou o da contemplação estratégica, onde você observa, compreende e então age, não para ferir, mas para se elevar. A vingança silenciosa não mira a destruição do outro, mas sua exposição. E nada expõe mais um ofensor do que sua própria consciência, quando confrontada com a grandeza de quem não desceu ao seu nível. O silêncio incomoda mais do que o grito, a indiferença atormenta mais do que a retaliação. E é aí que entra o ensinamento mais perversamente brilhante de Schopenhauer. Ele dizia que o maior castigo para o ofensor é perceber que não teve nenhum impacto real sobre sua vítima. Quando você continua crescendo, evoluindo, prosperando, mesmo depois de tentarem te destruir, você envia uma mensagem que ressoa mais alto do que qualquer vingança tradicional. Você não tem poder sobre mim. Essa é a arte da vingança silenciosa. Ela não se vê, ela se sente. Ela não machuca com palavras ou ações, mas com presença, com ausência, com o sucesso que você alcança, apesar da dor que te causaram. E para isso, é preciso coragem, é preciso maturidade, é preciso abrir mão do prazer imediato da resposta agressiva para colher com paciência o fruto doce da vitória silenciosa. A maior vitória não é fazer o outro pagar. A maior vitória é fazer o outro perceber que falhou em te derrubar, e que quanto mais ele tentou, mais ele contribuiu para o seu crescimento. Isso é justiça cósmica. Isso é sabedoria aplicada. Isso é Schopenhauer em essência, e isso é o que transforma vítimas em lendas vivas e ofensores em sombras perdidas no caminho da existência. A verdadeira força não está na vingança, mas na transformação da dor em sabedoria. Comente. O silêncio que grita mais alto que a vingança. O tempo, esse escultor invisível da alma, é o principal aliado da vingança silenciosa. Quando nos deixamos consumir pela pressa de revidar, agimos sob o domínio da emoção crua, cega, carente de sentido. Mas quando escolhemos o silêncio, quando abraçamos o tempo como aliado, abrimos espaço para que a realidade se revele por si mesma.
Schopenhauer dizia que o homem sábio vive retirado do barulho do mundo, não por covardia, mas por superioridade. Ele compreendia que a maior resposta ao caos é a serenidade inabalável, o silêncio de quem não revida, de quem observa, de quem segue em frente com olhos firmes e mente lúcida. É uma declaração silenciosa de vitória. Ele não grita, não se justifica, não se curva, ele simplesmente é. E ser, apesar de tudo, é o gesto mais subversivo diante de quem tentou te apagar. A vingança silenciosa é uma arte porque exige o domínio do invisível, das emoções, dos impulsos, do orgulho. Você precisa conter o desejo de expor, de confrontar, de vencer no campo da aparência. Em vez disso, você semeia em segredo. Você planta sua força, cultiva sua reconstrução, fortalece sua essência. E quando chega o tempo certo, sem uma palavra sequer, a colheita fala por você. O sucesso que vem depois da queda, o respeito que surge após a rejeição, a maturidade que floresce onde antes só havia dor. Isso não pode ser fabricado nem imposto. Só pode ser conquistado no silêncio do processo. Schopenhauer falava da vontade como força cega que move o mundo, mas também alertava: dominar essa vontade é o que separa os fracos dos grandes. Quando você cala diante da ofensa, não é porque aceitou a injustiça, é porque entendeu que se abaixar para revidar te prende ao mesmo nível de quem te atacou. E a vingança silenciosa não desce, ela sobe. Ela te eleva ao patamar de quem não precisa provar mais nada. O silêncio, nesse contexto, é um espelho. Ele faz o outro se ver. O ofensor, esperando tua reação, se depara com tua ausência. E nessa ausência, ele se afoga em suas próprias motivações podres. Porque ele queria te machucar, mas não conseguiu. Ele queria tua atenção, tua dor, tua resposta. E recebeu apenas teu silêncio. Um silêncio cheio de significados. Um silêncio que grita: eu sou maior do que isso. E esse grito mudo ecoa na alma de quem um dia tentou te diminuir. Há algo de profundamente divino nessa postura. Cristo, diante dos seus algozes, muitas vezes permaneceu em silêncio. Ele não se defendeu, não revidou, não se justificou. Ele sabia quem era. E quem sabe quem é, não precisa provar nada. A vingança silenciosa, quando inspirada por essa consciência, se torna um ato de purificação. Não é sobre o outro, é sobre você, sobre o que você decide carregar ou deixar para trás, sobre o que você permite que te molde. E quando você escolhe a grandeza do silêncio, você já venceu, ainda que ninguém perceba, ainda que ninguém reconheça. Porque o verdadeiro reconhecimento vem de dentro, e a verdadeira justiça acontece no invisível. A alma silenciosa constrói vitórias que o mundo jamais poderá apagar. Comente: meu silêncio é a prova da minha força. Existem feridas que não precisam de cura, mas de transcendência. Feridas que nos foram impostas não para nos destruir, mas para nos revelar. Schopenhauer dizia que a vida é como um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio, mas esquecemos de que há algo no meio: o aprendizado. A vingança silenciosa se nutre desse espaço entre o sofrer e o esquecer. Ela não nega a dor, tampouco finge que nada aconteceu. Pelo contrário, ela mergulha na dor, contempla o abismo com lucidez e retorna com olhos novos, carregando uma força que só quem atravessou o inferno consegue ter. Vingar-se de alguém gritando, confrontando, humilhando, é dar a essa pessoa o papel principal da sua história. Mas vingar-se através do crescimento, da reconstrução silenciosa e da superioridade serena é tomar de volta o protagonismo da própria narrativa. A verdadeira vitória começa quando você deixa de perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a perguntar: o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Schopenhauer enxergava o sofrimento como inevitável, mas também como libertador. Quem sofre com sabedoria transcende. E quem transcende, toca uma dimensão da vida onde o barulho dos inimigos não chega. A vingança silenciosa opera nesse campo invisível. Ela é sentida, mas não explicada.
Ela se manifesta quando você entra em um lugar e sua presença cala quem um dia falou mal de você. Quando sua maturidade humilha o infantilismo do outro sem uma única palavra. Quando sua paz perturba quem esperava que você estivesse em ruínas. Há algo quase artístico nisso. A forma como você escolhe não reagir. A maneira como você segue firme, olhando adiante. A decisão de construir em vez de destruir. É aí que a vingança silenciosa se torna mais do que um simples ato de justiça. Ela se torna uma estética de vida, um estilo, uma filosofia, um símbolo de quem venceu o ego e escolheu a dignidade. Schopenhauer dizia que o homem nobre é reconhecido por sua tranquilidade. Ele não se desespera, não se arrasta, não se vinga como um animal ferido. Ele compreende que a justiça maior não vem das mãos, mas do tempo, e o tempo sempre revela quem é quem. Ser silencioso não é ser passivo, é ser estratégico. É entender que algumas batalhas não se vencem lutando, mas desistindo de lutar. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque lutar por certas coisas é reconhecer que elas ainda te importam. E a maior vingança é quando aquilo que tentaram te tirar já não é mais essencial. Quando você está tão pleno, tão inteiro, tão refeito, que a ausência do outro se torna irrelevante. Quando o ataque do outro se revela pequeno diante da imensidão que você se tornou. Isso é a verdadeira glória. Tornar-se alguém que não pode mais ser ferido pelas mesmas armas. E isso só se alcança no silêncio da reconstrução. A maior vingança é se tornar inatingível pelo mal que te feriu. Comente: me tornei maior do que a dor que me causaram. A vida tem uma maneira quase cínica de testar nossa grandeza. Ela permite que sejamos feridos por quem menos esperávamos. E é nesse ponto que o veneno da vingança mais nos seduz. A traição, a injustiça, a calúnia, todas elas são convites explícitos à fúria. Mas o que Schopenhauer compreendeu, e o que poucos têm coragem de aceitar, é que responder com violência é se tornar cúmplice daquilo que nos feriu. O instinto clama por justiça imediata, mas o espírito pede outra coisa: transcendência. Quando você decide não devolver na mesma moeda, quando você se recusa a oferecer o espetáculo da sua dor ao mundo, você começa a acessar um poder que está além da compreensão comum. Um poder que não destrói, mas reconstrói. Que não se vinga, mas transforma. A arte da vingança silenciosa começa a operar em níveis mais profundos quando você percebe que seu maior adversário não é quem te atacou, mas o que foi despertado dentro de você. Raiva, humilhação, orgulho ferido, tudo isso precisa ser atravessado com lucidez. E isso exige coragem. Coragem para olhar para dentro sem buscar culpados. Coragem para resistir ao impulso de gritar, de se justificar, de mostrar que estava certo. Schopenhauer dizia que a vontade humana é uma força insaciável e, por isso, o sofrimento é inevitável. Mas ele também dizia que a negação dessa vontade, o domínio sobre ela, é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando você silencia, você nega ao outro o poder de continuar te atingindo. Você quebra o ciclo. E é nesse ponto que o mundo começa a te olhar diferente. As pessoas esperam que você reaja. Elas querem drama, conflito, exposição. Mas quando você age com serenidade, com sobriedade, com um silêncio cheio de significado, você quebra o roteiro esperado. E isso desconcerta, incomoda, revela. Porque o silêncio é, em si, uma linguagem poderosa. Ele diz: eu já venci. Diz: você não é mais parte da minha jornada. Diz: meu crescimento te expõe mais do que qualquer palavra minha poderia fazer. Essa é a verdadeira força. A força de seguir. A força de não precisar mais vencer o outro, porque você já venceu a si mesmo. A vingança silenciosa não é covardia. É inteligência emocional elevada ao máximo. É perceber que há guerras que só podem ser vencidas pela recusa em lutar. Que há respostas que se dão com passos firmes na direção oposta. Que há gritos que se calam com presença. Quando você opta por essa postura, você assume o controle da própria história. Você não é mais o personagem que reage.
Você é o autor que escolhe como o enredo termina. E você escolhe terminar com dignidade, com sabedoria, com grandeza. Isso é raro. Isso é precioso. Isso é o que separa os comuns dos inesquecíveis. O silêncio digno é a assinatura dos que caminham com verdade. Comente. Minha ausência é a resposta mais poderosa que posso oferecer. A vida não exige que você se vinde, ela exige que você evolua. E há algo de sublime, quase místico, no fato de que quanto mais você evolui, mais o outro se apequena sozinho. A vingança silenciosa não age como uma espada, mas como um espelho. Ela não fere, mas expõe. E é aí que seu impacto se torna implacável, porque o silêncio traz à tona a verdade que o barulho esconde. Schopenhauer, mergulhado na melancolia de sua filosofia, enxergava o mundo como um teatro de ilusões, onde poucos ousam tirar a máscara. E essa é exatamente a essência da vingança silenciosa. Ela não entra no jogo. Ela retira a máscara. Ela mostra com o próprio exemplo a diferença entre aparência e essência. Quando você é traído, caluniado ou desprezado, há um momento em que tudo dentro de você grita por justiça. Mas se você consegue atravessar essa tempestade sem se perder, sem se contaminar, você se torna invencível. Porque você não está mais lutando pela reparação de algo externo. Você está se reconstruindo por dentro. E é isso que o outro jamais poderá tocar. Schopenhauer falava da renúncia como o caminho da paz. E renunciar à vingança ruidosa é, no fundo, um ato de domínio espiritual. Você deixa o mundo gritar, enquanto cultiva dentro de si uma fortaleza de lucidez e propósito. E o tempo, silencioso e fiel, se encarrega de reposicionar todas as peças no tabuleiro da vida. A grande ironia da vingança silenciosa é que ela não parece vingança. Parece indiferença, parece superação, parece que você simplesmente seguiu em frente. E é exatamente isso que a torna tão poderosa. O outro espera tua dor, tua reação, teu colapso, mas o que ele recebe é teu silêncio, tua serenidade, tua ausência. E nada é mais devastador para quem queria te destruir do que perceber que falhou. Porque no fundo, a intenção de quem fere não é apenas machucar, é deixar uma marca. E quando você escolhe não carregar essa marca, quando você se recusa a se definir por aquilo que te fizeram, você se torna intocável. Não é sobre esquecer, é sobre não mais reagir a partir da ferida. É sobre construir a partir da consciência. É sobre escolher ser maior. E nessa escolha, você não apenas vence o outro, você vence o ciclo. Você quebra a corrente. Você escreve uma nova história. Uma história onde a dor foi apenas o início de uma transformação profunda. Onde a ferida virou sabedoria. Onde a ofensa virou força. Onde a ausência virou poder. Essa é a arte. Esse é o segredo. Esse é o silêncio que cura, que constrói, que liberta. A verdadeira vitória é quando sua paz se torna inabalável. Comente. Minha reconstrução é minha resposta definitiva. Você chegou até aqui porque carrega dentro de si uma força que talvez ainda não tenha descoberto por completo. A vingança silenciosa não é sobre o outro, é sobre você. Sobre quem você está se tornando. E se essa mensagem tocou seu espírito, é porque você está pronto para uma nova etapa da sua jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar sabedoria em vez de gritos. Vamos ensinar ao mundo que há poder no silêncio e glória na reconstrução. Você não está só. Você está evoluindo. E isso já é a maior resposta que poderia existir.